passageiro aqui, e a gente retorna, na verdade, Uhum. e fica nessa Nossa questão. vida verdadeira é lá, não é aqui. Exatamente. Isso. E queria falar um pouquinho com você, Lilian, eu pedi para você falar um pouco sobre essas questões de colônias, né, de regiões específicas, porque acredito que muita gente, eu também pensava que, tá bom, morri, desencarnei, é um grande nada. Isso. Mas não é bem assim, né? Não, não é um grande nada. Você não fica em cima das nuvens tocando harpa. Que droga, que pena. Essa vontade de ser fica. músico, cara, lá Pô, não vai. não vou Passar uma conseguir, próxima. não Você vou não vai conseguir. fazer Uma parte da próxima. orquestra divina. Que pena. Não vai, não Como- vai. Inclusive, como que falando da é? Orquestra Divina, É. na Revista Espírita tem um depoimento de Mozart e que ele diz estar em Júpiter, né? E aí Kardec pergunta para ele se lá, se ele continuava compondo, se ele continuava tocando, e ele fala que não, porque a Orquestra Divina é tão linda que ele se sente assim, ele fica tão embevecido em ouvir a natureza que canta, que ele não precisa compor. É lindo, né, Que gente? legal. Maravilhoso. Esse é um planeta, uma condição muito superior à nossa. Júpiter. Júpiter. Fazendo um gancho aqui, o assunto é vida após a morte, mas é muito bom que esses primeiros episódios estão dando pitacos do que vai vir, que pode vai vir pela frente. aprofundar, sim. Não, e o legal que, então, gente, quem está tendo a primeira vez o contato com espiritualidade ou com o espiritismo, com temas dessa linha, saibam, tá? Todos os planetas são habitados. Todos os planetas são habitados. Mas aquele planetinha eu não vejo nada. Nem a NASA tá vendo. Fica tranquilo, vamos estudar sobre o tema que nós vamos descobrir juntos que todos são habitados. Verdade. Né? E aí, o planeta Terra, infelizmente, é um dos... Né? A gente tá um pouquinho... Não estamos no começo, né, Lilian? Mas estamos no processo ainda. Tá no meio do caminho aí, tá certo. Provas tá e certo. expiações. Estamos no caminho, né? E as colônias, Lilia, como que funcionam? Sim, as colônias, porque, gente, são aglomerados de pessoas, de indivíduos que desencarnaram e a vida segue. Então, são aglomerados, são colônias, alguns precisam ficar um tempo em hospitais, como o próprio André, depois que ele foi resgatado, ele ficou numa parte lá hospitalizado, né? Porque ele ainda sentia muita dor na questão do câncer que ele teve no estômago, se eu não me engano, ali a parte gástrica dele, intestino, e ele sentia muita dor. Então ele precisou passar por um período lá numa UTI, né? Intensivão, para se recuperar. Então, assim, tem várias regiões, né? Então, tem as colônias, vamos dizer que os espíritos medianos, todos vão encontrar, né? Uma colônia, uma cidade espiritual, né? Que mais se assemelha ao seu modo de ser, né? Porque nós vamos, no caso, a lei, né? A lei de afinidade, né? Então, essa lei nos leva aonde nós nos colocamos. Por isso que eu falei, a nossa conduta moral, né, nosso estado, né, espiritual, isso é extremamente importante nesse momento. Então, nós vamos ser atraídos para essas regiões. Agora, tem aqueles que desencarnam muito perturbados, eles ficam numa região, né, que muitos falam que é incorreto dizer que é umbral, porque umbral na verdade significa uma passagem, né? mas é uma região muito próxima, né? É uma região muito próxima. Que acontece? Nessa região muito próxima, você vive ali uma situação de sofrimento. Né? Então, aqueles que são muito ligados, que são muito apegados, eles ficam ali naquela região de sofrimento. Inclusive, André, ele pergunta, né, pro mentor por que os mentores deixam as pessoas ficarem nessa condição, nessas regiões, né? Então, depois de um tempo que André está bem, que ele já está podendo... Se estabilizou um pouco mais lá, né? Emocionalmente, espiritualmente, ele começa a fazer as excursões, né? Com o mentor, começa a ir com a equipe espiritual. E ele, então, percebe... O que ele percebe? Que
muitas entidades que estão naquela região de sofrimento, elas não querem ajuda. Elas estão revoltadas. Elas sequer pensam em Deus. Elas sequer lembram de Deus. Não fazem uma prece, não pedem a Deus. Porque André, quando ele pediu socorro, quando ele pediu a Deus, ele viu. Foi socorrido, de fato. Ele foi socorrido. Eles estavam lá o tempo todo. Só ele não enxergava, né? Ele não enxergava. Você vê que ele é muito diferente daqui, né? Que aqui também, quem não quer ajuda, não vai ser ajudado. Você Perfeito. enxerga, Muda você muito, quer, né? né? Perfeito. Muda Perfeito. muito. Você tem um amigo. Você vê que ele está caminhando para o abismo. Bebe, já está quase virando alcoólatra. Você chega nele e fala, meu irmão, para com isso, vai se matar, você vai se matar, isso vai te levar só para o fim, vai acabar com a sua vida. Pensa na sua família, pensa nos seus filhos, pensa na sua esposa. Ele pensa. Ele continua, percebe? Perfeito. Então, é o que acontece normalmente com os espíritos que desencarnam, que, como falei, materiais, muito ligados à materialidade. André Luiz era assim. Perfeito. Tanto é que é até engraçado, né? A única pessoa que orou por ele era uma mulher, né, que levava, que ele fazia o atendimento, né, que a secretária dele fazia ele atender aquela pessoa de forma Encaixava ali, né? gratuita, de forma Verdade. fazia ele fazer a caridade. Verdade. Sim. Foi a única pessoa que orou por Orou ele, por ele. gente. Verdade. Percebe? Sim. Muito Porque legal. ele não era um bom pai, né? Não era um bom marido, né? Ele era muito ausente, porque ele era médico, Sim. né? Então ele era muito ausente. Ele era muito ausente. Essa história tá muito bem retratada no filme, né? No Sim, Nosso Lar, Nosso para Lar, quem né? não quer ler, né? Quem, igual eu, que não gosta muito de ler, então quer ver um filmezinho, no Nosso Lar retrata bem essa isso história. aí. É isso Bem aí. legal. E você lembra que quando ele já está numa condição, né, mediana, que ele pode visitar, que ele quer voltar a visitar o lar, e Sim. que ele chega lá e ele se depara com a esposa já Outro relacionamento, refez a assim. vida, porque obviamente que viúva é quem vai, tá? Só um Sim. toque. Quem fica, a vida segue, correto? Não nos iludamos, né? Isso é importante, importantíssimo. A vida continua, A né? vida segue. Tá Né? certo. Então, o que Para os acontece? dois, para quem vai e para Sim. quem fica É também. isso aí. Então, o que acontece? Quando ele chega, que ele vê a esposa com um outro companheiro, vocês lembram o que acontece? Lembro. Ele sente tanta raiva, ciúmes. O que acontece? Ele se vê aonde? Num lugar um pouco mais escuro ali, Umbralino, né? onde ele está trevoso, escuro, árvores ressecadas, Precisou de ajuda aquele de novo. nevoeiro, aquela lama, ele fica ali, naquela... Então, aí retrata. Eu acho que essa parte é impressionante, porque Sim. retrata o nosso estado de alma. O que a gente sente, o que a gente pensa, é para onde nós vamos. Percebe? Então, as pessoas se iludem. Não, mas, gente, é fato. Se você traz o coração pesado, amargurado, com ódio, conflituoso, gente, para onde você vai? Um lugar que represente esse estado. E uma situação do dia a dia é isso, né? Quando você está com pensamentos muito negativos, Isso. dificilmente você vai ter um dia feliz, um Isso. dia alegre. O dia tudo não anda, não o dia anda. fica cinza, Sim, pesado. perfeito. É isso É a aí. mesma associação, né? Por isso, de novo, da importância do autoconhecimento. Porque você percebendo que você está nesse estado, opa, peraí, por que eu estou assim? Não, vou fazer uma prece, levar o pensamento, fluidificar uma água, tomar uma água, fazer uma leitura, sai dessa faixa. E é o que acontece, né? Ele se vê nessa zona umbralística, Isso. aí ele pensa, tem pensamento positivo Isso. e vai para um Volta. lugar Isso. muito mais calmo. Isso. Lembra disso? Teve um resgate ou não nesse momento, ou estou enganado? Não, foi ele Ele mesmo. mesmo foi sozinho? Pensando, Ele né? mesmo. Ele percebeu Legal, que legal. ele estava Percebeu. numa área não tão Isso, boa Isso. Tá. e Eu não E aí- lembrava se ele tinha sido e aí, resgatado não, de aí novo o nessa mentor parte, fala não. para ele, viu, André? Viu, André? Sim. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fluidificar a água do companheiro Para poder Da ex-esposa. auxiliar ali. para auxiliar. Exato. Ali ele vê. Ele realmente ali ele cai a ficha E dele. ele vence, né? Porque aquilo era uma Maravilhoso. escolha ali também, né, dele, né? Era uma Maravilhoso. escolha dele. É uma evolução. Se você acompanha os 13 livros, né, a obra do André, você vai vendo que ele vai. É um crescer, né?
Sim. Ele vai crescendo, cada livro ele vai se aprofundando, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. É maravilhoso. E Lilian, não querendo esticar o chiclete nesse tema aqui, mas acho que uma curiosidade que quem não conhece a doutrina, não estuda muito, né? A gente está falando de colônias, de outros lugares, uma outra dimensão. Sim. Você falou de hospital, você falou pronto-socorro. Eu fico imaginando, bom, a matéria não é aqui, como que essas coisas são construídas lá? É de fato um hospital com parede, com... Isso, de fato. Mas como? Porque... Tem tijolo lá? Não tem tijolo, né? Então, porque o que acontece assim, né? O fluido cósmico, né? O fluido cósmico universal, ele é da onde origina, né, toda a matéria. Legal. Então, o fluido, ele é, né, de etéreo, que você não vê, não consegue ver, e conforme ele vai se aproximando, vamos fazer uma analogia com o planeta Terra. Então, conforme o planeta Terra, aqui é tudo denso, é pesado. Então, imagina, as moléculas, elas se condensam. Então, quanto mais elas se condensarem... um exemplo maravilhoso, a pedra de gelo. Você tem a água, vapor, H2O, vapor, certo? Você tem a água líquida e você tem ela no gelo. Perfeito. É o sólido, o gasoso e o líquido. Três Então, estados. o gasoso é o etéreo. Ok. Aqui, a gente está no estado sólido. Estado sólido. Só que quando você desencarna, você vai para o estado gasoso. Percebe? Você não precisa mais desse corpo denso. Você vai para o estado gasoso. E o que acontece no estado gasoso? A matéria continua sendo matéria. Só que os espíritos, eles manipulam essa matéria através do quê? Do pensamento. Então, é o laboratório, né? O fluido cósmico universal é o laboratório dos espíritos. Então, eu vou plasmar, pensei, criei. Edson, não tem jeito, cara. Tudo tá indo para pensamento. Não, Qualquer caminho bate no Sempre, pensamento. sempre. Isso aqui tá virando uma aula mesmo, o negócio Sempre. tá muito bom. Eu pensei e plasmei. Perfeito. Pensei e criei. Então, Perfeito. o que acontece? Então, os espíritos... Então, gente, imagina, são muitos espíritos encarnados. Tem que ter tarefa, tem que ter atividade. Curiosidade, quantos são mesmo? Tem um número aí. Tem um número aí, né? Pessoal fala de número, mas isso não dá. É muito eu louco. me acho meio- Eles falam que para cada espírito, né, cada alma, que quando você está encarnado é alma, cada alma tem aí, vamos se considerar 8 espíritos ligados a ela. Então faz a conta. Hoje nós estamos aqui, 8, não sei quantos bilhões de pessoas encarnadas. Faz aí 8 vezes 8. Então, tá pululando. Por isso que Kardec fala, né? Que você fica pululando os caras. Faz Mas, enfim, sentido. faz sentido. Faz sentido. Então, o que acontece? Então, esses espíritos... Então, nós temos espíritos na hierarquia, né? Tem vários espíritos em diferentes categorias. Os espíritos já evoluídos, eles trabalham, são co-criadores. Então, eles trabalham da mesma forma que Jesus construiu, manipulou o fluido para criar o planeta Terra, outros espíritos criam essas colônias, criam com a força do pensamento, criam colônias, criam hospitais. Isso é tudo criação dos espíritos benfeitores. Sim. Os engenheiros, da mesma forma que o engenheiro, o arquiteto, precisa montar ali a planta, ver as bases, levantar, ver o que precisa. A mesma coisa acontece na espiritualidade. São espíritos Especialistas nesse especialistas. Você vê processo. que lá no livro Nosso Lar, que tem o Ministério da Reencarnação, são engenheiros, É verdade. neurocientistas que estão trabalhando nos perispíritos ali, gente, trabalhando no mapa cromossômico das pessoas. Olha que coisa louca. Então não tem inatividade, é trabalho. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, você trabalha. Porque como que você explica essa turma que reencarna aqui, com tanto conhecimento, com tanta bagagem? Gente, tem um menininho que eu acompanho no Instagram, Davi. O molequinho tem acho que 5 anos. Ele é uma sumidade clínica, médica.
Já vi também. Você já viu já esse vi. menininho? Já viu ele? Ele Não, é vi não. um espetáculo. O menino fala, Fala de ele medicina. fala de 5 medicina. anos. Ele foi Loucura, levado negócio. ele foi levado para uma faculdade aí, não sei qual faculdade, não me lembro agora. E o médico lá, o professor, né, que tem sempre professor fazendo as Sim. perguntas, ele respondia os alunos ali. E aí uma aluna falou assim para o outro aluno: isso aí nem você sabe. E a criança de Filmado, 5 anos lá. filmado. Sem dúvida, é um Percebe? espírito que veio Então para são dar uma levada no espíritos que nível, né? estão vindo, inclusive no livro do. Oh meu Deus do céu, qual é o nome do livro do Kardec? Não foi escrito por ele? É, Obras Póstumas? Ah, tá. Obras Póstumas, né? Tem uma parte lá que está num capítulo lá que, como não foi escrito por ele, não tem capítulo, ficou meio confuso, mas que chamado A Geração Nova. E ele está dizendo que Sócrates vai voltar, que espíritos de alta envergadura, intelectual, ligados à tecnologia, ciência, vão tudo retornar. Para até auxiliar o processo, Sim. né? Evoluir, né? Perfeito, tem que vir, tem que ser assim, gente. Porque senão a gente vai ficar patinando, a gente não vai sair Para disso. o planeta se desenvolver. Perfeito. E Lilian, não se enquadra o véu do esquecimento nessa questão, por exemplo, do menino? Porque quando a gente volta para cá, Então, mas tem você um véu do concorda que tem esquecimento, certo? propósito? Tem, sim, isso não propósito. Então tá ligado nisso. Tem um propósito divino, tem um propósito dizendo para as pessoas: olha, esse menino, ele tem esse conhecimento, porque o que Faz as algumas pessoas religiões refletirem, né? falam? O que algumas religiões falam? Que a pessoa, ela nasce, dali ela nasce e morre e acabou.